Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um Acervo Fantástico. Meu nome, como sempre, é Felipe Sobreiro e estou acompanhado pelos caríssimos Diego Nunes. E aí? Igor de Campos. Olá, gente, tudo bem? E o episódio de hoje vai ser sobre um filmão. Não tem nenhuma divergência aqui no grupo, né? Uma das, se não a obra-prima do John Carpenter, de 1982, O Enigma de Outro Mundo, chamado The Thing, baseado num conto dos anos 30, né? Do John W. Campbell, chamado Who Goes There? Já teve uma adaptação nos anos 50, teve a do Carpenter, que disparado a melhor, e depois uma recente, de 2011, que é tipo um prequel / remake e tal, mas a gente vai falar do grande clássico mesmo, né, dos anos 80, né, que é, além de ter toda essa temática, né, de paranoia e isolamento e tal, é um super filme, assim, de efeitos práticos e de direção, de música, de ambiente, é um filmaço, né, então bora partir pra conversa mesmo. A história do filme é sobre um alienígena do passado que é encontrado no Polo Sul acidentalmente, né, por um grupo de homens lá, pesquisadores e cientistas, que ele se descongela e ele tem um poder de imitar as pessoas, né? Ele meio que ele se espalha como uma doença, como se fosse, né? E ele se faz passar pelos outros, e aí à medida que o filme vai passando, ele vai reduzindo o grupo de homens, ele vai se apossando, né, das diferentes pessoas, e os caras lá não sabem como lidar com isso, não sabem quem é humano, quem não é, e aí o grupo vai se reduzindo até o final. O filme acaba com só 2, né? E fica essa coisa, quem será? Será que um deles é um monstro ou não é e tal? Então é um filme que se passa num ambiente fechado e super isolado, e é tudo em cima dessa sensação de desconfiança do outro, paranoia, né? Tem muito a ver com o elemento uma das leituras que se faz do filme, né? Tava na Guerra Fria ainda, né? Essa coisa de você não saber quem tá ao seu lado, o que a outra pessoa pensa, quem ela é realmente. Você tem sempre um grau de paranoia básico, assim, né? Especialmente naquela época, quando tava começando o reaganismo, né? Qual é a sua história com esse filme, né? Por exemplo, Igor, quando você assistiu pela primeira vez, o que você lembra, o que você sabia? Nossa, eu não lembro quando é que eu assisti esse filme pela primeira vez. Eu lembro que eu morria de nojo desse filme. Isso que foi até hoje. Foi uma das coisas. Até hoje é um diabo de um filme nojento, mas é excelentemente nojento esse filme. Mas eu acho que eu tinha um estômago muito fraco quando eu era pequeno, né? Então eu tinha um grupo de conhecidos que gostava de me torturar, contando os detalhes mais abjetos dos filmes de horror que passavam na televisão. Então eu lembro que eu era particularmente muito, muito bem torturado, né, por esse grupo de supostos amigos, né, colegas de classe, né, quando eu estava lá no Leonardo da Vinci, por conta desse filme, contando detalhes desse filme, coisas que aconteciam nesse filme. Então, assim, as minhas primeiras recordações da coisa, do Enigma do Outro Mundo, né, não são muito boas, não. São recordações de espécie de bullying que eu sofria naquela época. Naquela época, a gente não tinha esse vocabulário, né, não era um vocabulário padrão, né, então bullying não existia, né, então não sei como é que isso era chamado, né, era só fatos da vida. Mas a primeira vez que eu assisti esse filme, não sei, pois é, não vou lembrar a primeira vez que eu assisti o filme. Então sua lembrança mesmo era só nojo e medo mesmo, não? Quando é que você começou a apreciar, se é que você aprecia esse filme, né? Sim, não, eu adoro esse filme, eu acho que assim, eu concordo com, não sei se foi o Diego, se foi você que falou isso agora há pouco, assim, eu acho que esse filme é talvez a obra-prima do John Carpenter, que é um diretor muito bom, inclusive. E aí, Diego, e a sua história com esse filme, suas lembranças e sua opinião hoje em dia, né, dessa última assistida que a gente fez aqui pro episódio? Eu não lembro quando eu vi, igualzinho o Igor, né, pela primeira vez. Eu sei que eu já estava mais velho. Eu também não tive acesso a esse filme, não por medo, né, eu não tinha muita consciência de que ele existia, assim, sabe? Talvez uma consciência vaga de que existia no mundo, mas que não era um filme para mim, criança, que o filme é de 82, né? Então, eu vi esse filme já adulto, aqui na televisão mesmo, baixei para assistir. Depois que eu superei meu medo de filme de terror, eu fui vendo um atrás do outro, e o Enigma de Outro Mundo, né, The Thing, foi um deles, né? E eu acho que a primeira vez que eu vi, eu achei um bom filme, né? Mas depois que eu fui revendo na segunda, terceira, quarta vez, eu fui cada vez mais gostando do filme. Eu acho que é um tipo de filme que você gosta mais, quanto mais você revê o filme, mais você gosta, mais você aprecia, mais detalhes você presta atenção. Uhum. Eu acho, sem dúvida, a obra-prima do John Carpenter, mais do que Halloween, com certeza. Eu acho que ele tá na minha lista de top 5 dos 5 melhores filmes de terror da minha vida, assim.
Pra mim é O Exorcista, Bebê de Rosemary, A Profecia, O Enigma de Outro Mundo, The Thing e A Mosca. Então eu amo esse filme muito. Eu reassisti agora para o podcast, sei lá se foi a 7ª, 8ª vez, e eu amei, assisti de novo, adorei, não fiquei entediado em nenhum momento, não quis parar em nenhum momento. Amo esse filme. É isso aí, você tinha comentado, sem ser numa gravação um tempo atrás, né, que você tinha reassistido, assim, recente, e você ficou de cara, realmente, como ele não perde, né? E eu também não lembro quando eu vi pela primeira vez, mas a impressão que eu tenho é essa, né? Um filme que, pelo fato dele ser super isolado e ser um grupo limitado de pessoas, ele não perdeu. Ele, tirando alguns pequenos detalhes de roupa e de tecnologia aqui e ali, poderia ter sido lançado hoje, né? Ele não é um filme que você sente que ele ficou datado em nenhum sentido, né? Sei lá, só aquele xadrez computador lá dele só, assim, basicamente. Os efeitos especiais, né? Eles são práticos, né? Mas acho que são muito bons efeitos especiais para a época. Muito bem feitos, assim. Trivia aqui, assim, a voz do personagem do Kurt Russell joga xadrez com o computador no começo do filme, né? A voz do computador era da então esposa do John Carpenter. Pois é, a Adrienne Barbeau, né, que fez inclusive The Fog com ele, fez o Swamp Thing. É um filme sem mulheres, né? Que a única mulher é a voz da Adrienne Barbeau lá, dando checkmate no Kurt Russell, e ele joga o whisky dentro do computador, né? E xinga ela, né? Bitch, não sei o que. Mas assim, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Você falou que é um ambiente fechado, só homens no filme, e normalmente filmes assim, com um grupo de personagens, né? Que é difícil distinguir um principal do outro. Filmes com um grupo que tem uma ameaça, né? Que ameaça o grupo. Tipo Alien, O Oitavo Passageiro, ou então, mais recentemente, aquele filme de Furacão Twister, ou Velocidade Máxima, sei lá. Normalmente os personagens são meio caricaturais. É difícil dar atenção especial para cada um. Mas esse filme, por mais que a gente não conheça bem cada personagem, os diálogos são muito bem escritos. As situações são muito bem criadas. Então você vê que eu acho que houve algum trabalho, um estudo de cada ator sobre o seu personagem. Porque eles, por mais que a gente não conheça a vida deles passada, sabe? Ou a personalidade profundamente de cada um, você vê que eles existem. Você vê que eles têm traços assim sutis, sabe? De que diferenciam eles de outra pessoa. E eles falam como pessoas reais, como homens reais. E se relacionam como pessoas de verdade. Não são tipo arquétipos, né? Arquétipos típicos de que os roteiristas usam com preguiça para criar uma história que o importante é o plot, é o enredo de vai para B, A para B, A para B. Mas eu acho que teve um cuidado aí de criar. Eu imagino que cada ator tinha uma história sobre o seu personagem, um caderninho. Porque eles estão ali de maneira muito natural, muito verídica, sabe? É quase um documentário. Você vê o início do filme, eles convivendo, né? É meio quase documentário, achei, tão bem escrito. Bem bom filme. É um filme que, se não tivesse esse elemento porque o spoiler do filme, né? Aconteceu uma invasão, eles congelaram um alienígena num outro acampamento lá dos noruegueses e ele infiltrou esse grupo do filme através de um cachorro, né, camuflado. E até esse ponto, né, você poderia, se esse cachorro nunca tivesse chegado lá, você poderia até assistir esse filme, tipo um drama meio de observação da relação entre eles lá. E nunca chegava nenhum ET nem nada, mas podia sair uma história interessante, né? Porque tem essa dinâmica entre os personagens, que eles, de cara assim, são meio intercambiáveis, né? Você não sabe exatamente quem é quem e tal, mas realmente tem um elemento de personalidade em cada um deles. Inclusive, um detalhe que eu também assisti esse filme várias vezes, nem sei quantas, eu só reparei nessa vez agora, é que tem um doutor lá do acampamento do grupo, ele tem um piercing no nariz. Tem. Eu nunca tinha notado esse detalhe. Eu olhei, peraí, que porra é essa? Aí eu falei, mas... E é um cara mais velho, assim, dos anos 80, né? Falei, que figura, tipo... Então você começa a meio que imaginar que é um ex-hippie, alguma coisa. Aí, no Twitter, alguém perguntou isso pro Carpenter faz tempo, faz uns 10 anos já. Eu até encontrei o tweet dele falando, né? Por que o médico do The Thing tem um piercing no nariz, né? Aí ele falou, não, que na hora que tava repassando os personagens, cada um com um ator e tal, cada um escolheu coisas para o seu personagem, né? Eu imagino que não só fisicamente, mas, né? Cada um realmente, como você fala, né? Desenvolveu privadamente o personagem, e foi uma decisão do ator que o médico teria um piercing no nariz que o ator não tinha, né? Então você consegue meio que distinguir um pouco, você suspeita, né? Essa história por trás de cada personagem lá. Tem um lá meio mais ripão que fica fumando maconha o tempo todo, tem um mais paranoico lá, tem um que é tipo líder, né? Que tem a pistola, tem o Wilford Brimley, que é um cientista, né? Mais rabugento, como sempre, né? Os papéis dele. Então você detecta um pouco dessa vida vivida lá por trás, né?
O Alien, o Oitavo Passageiro, é igualzinho, sabe? Uhum. Essa coisa de juntar ficção científica com uma sensibilidade que a gente chama em inglês de blue collar, né? Que é de gente normal, pé no chão, que tem trabalho braçal normal, é o que diferencia totalmente a ficção científica e o horror dos anos meados 70 para frente de para trás, né? E o Alien é um exemplo perfeito disso, né? São pessoas que usam roupa meio amarrotada, eles vivem aquela vida realmente, né? Então você não sabe detalhes, mas você sente que são pessoas. Aí começa todo o esquema de tem esse alienígena que se filtrou e pode ser um ou pode ser o outro, né? E você realmente acredita, né? Que ninguém atua de uma maneira super diferente, assim, óbvia, meio Men in Black, né? O homem lá barata, né? Não é sempre super sutil, né? Você realmente não distingue qual deles pode ser ou não. E o forte do filme é isso, né? Você nunca sabe quem ao seu lado é e quem não é alguém confiável, né? Hoje em dia, muitos filmes de ficção científica ruins são assim, né? Quando o personagem é caricatural, sabe? É só uma casca, né? Ele é ser humano só porque ele tá ali, né? Mas você não tem a menor ideia de quem que ele é, não tem alma, são personagens sem alma, né? Muitos filmes são assim, ruins, né? Especialmente. Eu vejo muitos filmes do Michael Bay são assim, os personagens são todos sem alma e são todos irreais. E aí você não se preocupa se eles vão morrer ou não, você nem liga. Eles morrem lá, tem um espetáculo da morte e tal, o gore, sei lá, e você tá nem aí. E esses filmes mais antigos, não, você realmente, que esse cara, eu gostava dele, sabe? Você fica assim, caralho, esse cara. Quando eles têm que queimar aquele careca ruivo. O Bennings. O Bennings, eu fiquei com a pena dele, eu gostava dele. Pois é um filme que na abertura ele leva um tiro na perna, né? Na abertura do filme. Então ele já começa meio você simpatizando mais com ele, né? E é o primeiro a ser absorvido pelo monstro. E interessante, né? A maneira como... Acho que tava vendo o relógio, acho que demora 45 minutos para o monstro se revelar, né? Que até lá você só tinha tido algumas dicas, né? Você tinha visto que eles encontram tipo uma versão mumificada lá, queimada, no acampamento dos noruegueses, né? E você já começa a ter uma noção do que vem pela frente, né? Que não sei quem foi que mencionou, o Igor, né? Que é um filme super nojento, né? E eu prestei muita atenção nisso, que realmente o fato de que são realmente figuras, bonecos, né? Físicas que estão lá na frente dos atores, isso deve fazer toda a diferença no mundo, né? Pra reação deles, né? Que é muito grotesco a maneira como eles transformam uma pessoa numa coisa, né? Numa gosma, num troço com veias e não tem uma anatomia fechada, né? É definida, como tem o Alien, né? Que é aquele design que é até bonito, né? Super elegante, a diferença dele, né? Você não existe uma coisa padrão, né? Você só sabe que é um troço orgânico horroroso, né? É um pesadelo móvel, assim, amorfo, e o fato de que é tudo prático, né? São bonecos e maquiagem, e eu me coloco um pouco na cabeça dos atores lá. E um fato que eu não sabia, né, que esse filme famosamente teve os efeitos especiais e os monstros desenvolvidos pelo aquele Rob Bottin, que trabalhou no Star Wars e tal, bicho, tipo uma lenda dos efeitos. Ele tinha 22 anos só quando ele fez esse filme, velho. Caralho, isso eu não sabia. Isso eu soube hoje só. É impressionante. Ele é fantástico, né? Aquele filme que a gente viu, eu e você, né, recentemente, né, por causa do amigo nosso mencionou esse filme, né, The Howling, filme de lobisomem. Foi. O filme vale a pena, mas por causa do trabalho dele, né, do Rob Bottin, né, sobre... Um filme como ele, o interessante é essa coisa de o corpo sendo mutado, né, sendo destruído e virando outra coisa. Ele, não só no The Thing, quanto nesse do The Howling, né. O forte do filme é quando o cara se transforma, né, e você sente a dor, aquela coisa horrorosa, né. Tem sempre algo visceral nesse trabalho dele. De alguma forma o trabalho dele fica, né? É um filme que não fica datado, mesmo essas cenas práticas, né, de efeitos especiais de 40 anos atrás, né? É um filme que consegue se manter, né? Claramente, Eu acho incrível isso, né? É incrível, você compara com o que fizeram em 2011, que se passa antes, né? É como se fosse um reboot, só que prequel, né? É uma história que foca no acampamento desses noruegueses, que eles sim, literalmente tiram do gelo a criatura e tal. E tem algum momento aqui e ali que você vê que é uma coisa mais um boneco e tal, que realmente tudo depende do design desse filme antigo e é legal. Mas a maioria é feito com computação gráfica, né? E é muito pior do que aquele filme muito mais antigo. Feito com muito menos dinheiro também, né? Porque eu acho que foi o primeiro grande filme de estúdio do Carpenter, mas ao mesmo tempo não era é um filme meio B dentro da Universal, né? Um filme não é assim... É um filme que inclusive não deu bilheteria nenhuma, não foi muito bem recebido nem pela crítica nem pelos espectadores. Ele abriu no mesmo dia que o ET, então o pessoal tava querendo mais aquele tipo de alienígena e não esse, né? Não tava querendo ver esse intestino móvel andando por aí, absorvendo as pessoas, e sim um outro tipo de alienígena mais amigável, né? Eu imagino. Não, realmente, você falou aí do filme de 2011, eu vi também, e
não achei péssimo, mas os efeitos especiais, eu acho que mesmo para 2011, os efeitos especiais desse filme da prequela são muito ruins, ficou muito ruim. Ficou muito mal feito. E não devia ter sido lançado o filme, devia ter sido corrigido, sei lá, ou devia ter sido desistido, porque realmente eles fizeram uma coisa horrorosa, estava claramente falso, digital, e mesmo assim lançaram um filme, só para ganhar dinheiro mesmo. Esse tipo é um mal contemporâneo, né, do cinema de gênero, né, que é muito mais simples, né, para eles realmente só pedirem para uma galera fazer no computador, né, não precisa pensar tanto, desenvolver fisicamente. E só empobrece os filmes, né? Não é que nem o Carpenter, que ele tira uma década pra fazer um filme e até o CGI dele é bom, mas 99% do que se assiste no cinema não é, né? E o caso desse remake do The Thing é meio... Você fica envergonhado, né? Comparado com o antigo. Não tem motivo pra existir, porque a história também é tão parecida que é um filme que não é uma porcaria. A gente não tá dizendo evite a todo custo o The Thing de 2011, que inclusive é mais fácil de assistir, porque é o único que tem disponível fácil na Netflix é esse, né? Igor, você chegou a ver esse de 2011, o prequel? Eu comecei a assistir esse de 2011 e eu não terminei, não. Eu achei ele muito, muito horrível. Assim, horrível que eu falo no mau sentido da palavra, né? Não como um filme de horror deveria ser horrível, né? Mas como um mau filme, um filme mal feito deveria ser horrível, que eu acho uma pena, né? Porque é um filme que, assim, você vê que ele foi muito bem produzido, né? A produção dele é uma produção muito, como é que eu posso dizer? Ele foi investido muito dinheiro na produção desse filme. Não que isso queira dizer alguma coisa, né? Mas pelo menos assim. E tem a Mary Elizabeth Winstead, que é boa atriz também, né? Meio mal aproveitado, né? Sim, tem um certo... Agora eu não vou lembrar exatamente quem é que tá no filme, mas tem um certo número de bons atores no filme, e eu acho que eles foram todos desperdiçados, assim. E eu concordo com você, essa questão do CGI, eu acho que hoje em dia a gente vive numa época em que é difícil, eu pelo menos assim, eu acho difícil você assistir CGI. Quando saiu, né, quando o CGI começou a fazer o sucesso, né, e ter a importância, né, a relevância que ele tem hoje em dia no cinema, eu acho que foi 90, eu não vou lembrar exatamente quando é que foi, mas foi mais ou menos por volta daquela época do Jurassic Park, do primeiro Jurassic Park, 93. Então, 11 anos depois que o Enigma do Outro Mundo foi feito, né? E no começo realmente era uma novidade. Assim, parecia que o CGI veio para revolucionar o cinema. Nunca antes coisas que você, né, pensava ver no cinema, você agora estava vendo, né? Graças ao CGI. Então era uma coisa meio milagrosa. Mas eu acho que a gente vive hoje em dia numa espécie de pornografia do CGI, sabe? Assim, pornografia num sentido, sabe? É tudo muito excessivo e muito artificial e muito, muito exagerado. Então me cansa hoje, sabe? Filmes com muito CGI, ou mesmo filmes com CGI. Você coloca CGI para tudo, para fazer crianças, né? Você não coloca mais crianças pequenas, né? Ou crianças de colo, né? Em filme, você coloca um bebê de CGI agora. Assim, isso é tudo, sabe? Porque é mais fácil, realmente, literalmente, é mais fácil você colocar um neném de CGI do que você ter alguém com um neném de verdade lá. Então parece que os estúdios eles não querem mais ter nenhum tipo de trabalho em criar nada novo ou colocar, ou implementar algum tipo de realidade nos filmes, assim, coloca tudo CGI. Eu não sei, eu acho muito cansativo e realmente eu acho que empobrece. Porque quando você tá assistindo alguma coisa que você sabe que, tipo, alguém, não sei, em um outro programa que eu escuto, ele menciona isso sobre o CGI, né? Que sempre que é um objeto no qual luz está batendo, é sempre melhor do que uma coisa que não existe, né? Então, o ator tá interpretando contra alguma coisa lá, né? Que até o próprio Jurassic Park, que todo mundo diz que é o primeiro filmão de CGI, ele tem muito menos do que a gente acha, né? Que eu tava vendo, que tem um monte de coisa feita com boneco ainda, marionete e tal, e eles usam CGI em alguns momentos para limpar e deixar coisas, mas ainda assim é super efeito prático direto naquele filme, né? Muitas coisas que já no Jurassic World, nessa série nova, aí sim é tudo computação, e realmente não te afeta, né? Você meio que faz, e daí, tá? Não tem stakes, você não sente o perigo ou a emoção, que não é nada, né? É um ator sozinho lá, atuando na frente de uma tela verde, né? Não é um cara lá num espaço real, fazer o cara lá que tá tendo um ataque cardíaco, você vai ajudar o cara e a barriga dele literalmente abre e seu braço entra nela, né? Aquilo foi construído, né? Aí o ator reagiu àquilo mesmo, né? É outra coisa. Por mais que o efeito prático não seja super bem feito, que eu acho que é o caso do The Thing, que é perfeito, é excelente, eu acho que é sempre preferível. Até um stop motion da vida, que tem uma artificialidade meio estranha, assim, eu acho que é sempre preferível do que um CGI mais ou menos, sabe?
Se você não é tipo um diretor tipo David Fincher da vida, que você também usa super especificamente CGI pra botar um fundo de um cenário aqui, fazer a câmera se movimentar de um jeito aqui, assim. Você não é um cara que tem uma visão super complicada, assim, e controlada do que você tá fazendo, do que você quer, você não deveria nem mexer com isso, né? Que é o caso daquela super bomba que teve do Cats, daquele cara que é um diretor que eu sei que, por exemplo, o Diego gosta dele, né? É um cara que não entendia nada de computação gráfica, ele ficava me pedindo coisas pros caras mudarem em cima da hora, coisa impossível, não tinha uma visão do que ele tava fazendo, né? Ele tinha uma noção muito vaga. Então virou uma monstruosidade de computação gráfica que basicamente acabou com a carreira dele, né? Por quê? O cara não tem noção, e virou uma ferramenta muito simples, muito fácil. O cara simplesmente diz, faz aí. Não é isso, né? O trampo de um diretor é mais algo que o Carpenter fazia, né? Eu tava pensando aqui, por exemplo, num caso de CGI que fez muito sucesso. E eu fico pensando que talvez tenha a ver, por exemplo, que eu tô pensando em Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis tem bastante CGI. Mas eu acho que o Senhor dos Anéis, ele usa CGI muito mais para paisagem, para criar aquelas paisagens que não existem na vida. Assim, tem paisagem da Nova Zelândia, tem as montanhas e tudo, né? Mas tem que colocar um castelo, né, numa montanha lá que não existe, né? Mordor, né, por exemplo, né, o olho lá, né, aquelas paisagens sombrias e tal. Claro que foi muito usado CGI e hoje em dia você nota. Especialmente quando você vê na tela pequena, né, Blu-ray e tal. Você dá para ver. Mas os monstros, especialmente os orcs, sabe, o Uruk-hai e tal, eles são pessoas de verdade, maquiadas. Uhum. Não todos, né? Não em cenas de batalhas gigantes, que hoje em dia você até cansa de ver. Mas se você vê as lutas mais de perto, assim, são pessoas. Então, eu acho que quem gosta de filme de monstro, e gosta de ver monstro, e tá com a expectativa de vai aparecer um monstro, sabe? Você quer ver o monstro de verdade. E aí, quando vem o CGI, é sempre uma broxação. Sabe? Por mais que seja novo ou não. Até hoje, as pessoas amam o tubarão. E é um tubarão mecânico. Velho lá, o Bruce, que quebrava o tempo todo, sabe? Mas ele tá lá. E tem algumas cenas que ele funciona bem. E é bom que ele tá lá. E dá pra ver Tubarão, Jaws até hoje também. Outro filme que não ficou datado, sabe? Eu acho que o segredo desses efeitos especiais, né? Você mencionou O Senhor dos Anéis. Eu acho que o segredo tá sempre num diretor que tem esse know-how do low budget, né? Da pouca verba. Que é o caso do Carpenter. Um cara que começou fazendo um filme de estudante, assim, super pobres, mas com muito estilo, com muita noção da visão dele. E o Peter Jackson é outro, né? Que fazia filmes lá na Nova Zelândia. Uns filmes, assim, absurdos, assim, filmados no fim de semana. Como Animal, maravilhoso. Como Animal, aquele tem uns Muppets meio perturbados dele lá, assim, com verba zero, né? Aí quando esse cara vai pro Hollywood com efeito especial, até o King Kong, que eu acho que o efeito meio ruim, tem uma visão do Peter Jackson lá por trás que tem uma certa noção, né? E se ele consegue usar essa ferramenta, aí você tem alguma coisa que funciona, mas você tem que ter a visão por trás. Só dizer que você tá falando aí do Peter Jackson pré-Hobbit, porque tudo isso que você tá, tudo isso que você tá falando do Peter Jackson, eu acho que vai por água abaixo quando você pensa no Hobbit. O Hobbit já entra nessa categoria de filmes que eu mencionei agora há pouco, assim, que é um exagero, né? Um super exagero, né, de CGI, e eu acho cansativo para os olhos, eu acho que, não sei, não há um real envolvimento, pelo menos não da minha parte, sabe, com a própria trama, por conta desse excesso de, nem vou dizer assim, excesso de artificialismo, porque eu gosto de um certo artificialismo, né, eu acho que o artificialismo ele pode ser muito bem usado, né, no cinema, mas especificamente efeitos especiais, né, esse CGI, tem alguma coisa assim muito, não sei, muito fria, muito falsa no CGI que faz com que eu realmente não consigo simpatizar ou achar muito incrível por mais de, sei lá, 10 segundos um personagem totalmente feito por CGI. Eu imagino que deve ser mais ou menos a mesma coisa que, não sei, quando você pede pro ChatGPT criar uma história para você vai ler aquela história, você sente que tem algo faltando, um elemento humano lá faltando. É um apanhado de coisas vagas, né? Exatamente, eu acho que não a mesma relação, mas eu posso fazer uma analogia dessa minha relação com CGI. Quando eu vejo personagens inteiros ou cenários inteiros, cidades, todas em feito CGI, eu tenho, sei lá, literalmente assim, uns 10 segundos assim, sabe, de excitação. Uau, nunca tinha visto, que coisa maravilhosa, isso até então seria impossível de ser feito 3 décadas atrás no cinema, mas aí depois passa e fica meio monótono, fica chato, tá tudo bem, mas cadê a cidade real, cadê o cenário real, cadê os atores de verdade? É por isso que, por exemplo, assim, essas novas trilogias do Star Wars, pra mim são inassistíveis, todas elas. Desculpa aí se tem alguém que gosta.
Porque é muito CGI, é tudo CGI, né? E os próprios atores, né? Uma vez eu vi uma entrevista com o Ian McGregor, ele falando que a filmagem foi... Ele deixa escapar, inclusive, assim, não era a intenção dele falar isso, mas assim, ele deixa escapar que ele achou chato, né, fazer o filme, né, estar nos filmes. Tava adorando, né, ser o Obi-Wan Kenobi, porque ele é fã do Alec Guinness e tudo mais, mas fora isso, assim, sempre foi chato, porque era o tempo todo ele num cenário verde, contracenando com alguém que não tava lá, e o tempo todo isso, sabe? E mesmo quando ele tava contracenando com pessoas reais, tem uma cena em que ele tá conversando com Samuel L. Jackson, parece que essas cenas foram filmadas em tempos diferentes, em locais diferentes. Eles filmaram primeiro o Ian McGregor, depois filmaram o Samuel L. Jackson, depois eles puseram junto, os dois juntos no mesmo cenário, através de tecnologia CGI, ou seja, nem quando ele estava interagindo com atores de verdade, parece que ele estava realmente falando com as pessoas. Tudo é CGI. Então, isso aí, eu acho que isso passa no filme. E o Hobbit, eu acho que o Peter Jackson já não queria fazer, mas ele meio que foi convencido, né? Eu acho que você sente isso na trilogia do Hobbit. Inclusive, muitas cenas sozinhas do Ian McKellen, ele filmou... Você falou do Ian McGregor, tem o Ian McKellen também, que fez o Gandalf, que também ele falou que tinha umas cenas que era só ele sozinho num cenário, ele tava ficando deprimido, assim, começava a chorar até, ele não sabia o que ele tava fazendo, né? Tava só ele falando com nada ali, tava desperdiçando um ator desse nível. Voltando ao filme mesmo, ao The Thing, esse tema de desconfiar do outro, né? Eu li o conto, que é dos anos 30, é um pulp, assim, né? Foi publicado em revista. Ele é muito parecido com esse filme do Carpenter, mas não muito com o primeiro, a adaptação do Howard Hawks, dos anos 50, que é... Ele não se chama The Thing, né? O primeiro chamava O Monstro do Ártico. O conto mesmo chama Who Goes There? Qual o nome do autor? Chama John W. Campbell. O conto dos anos 30, ele é muito parecido com esse filme dos anos 80, né? Ah, legal. Quando o pessoal diz que esse elemento da paranoia, da desconfiança, é um tema que foi inserido nesse roteiro pra falar de alguma maneira meio temática de Guerra Fria e não sei o quê, na verdade não, porque já estava no original, né? Então é um tema mais universal, né? Inclusive até hoje em dia vocês têm isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem esse esquema de divisão políticas e tal. Você não sabe se um parente seu vai para um lado ou vai para o outro, né? Então você talvez nem puxe assunto. Acho que é um tema mais universal do que os críticos estavam atribuindo ao Carpenter na época, né? Porque você fala Guerra Fria por causa do macartismo, né? Por causa da paranoia americana de não saber quem é comunista. Que pode ter um comunista do seu lado, isso. Mas o filme dos anos 50 você reviu recentemente, né? Faz tempo que eu vi esse filme. Ele é bem Guerra Fria ou não? É bem pós, 51, né? Então, pouco tempo depois do final da guerra, os protagonistas não são esses cientistas, são tipo uns militares que vão lá solucionar um problema, né? Os cientistas meio que ficam sempre tentando causar mais problema do que... Mas não é um clima de paranoia, né? Porque é só um monstro, né? Ele não se transforma em vários. Né? E não tem esse elemento do monstro virar outra pessoa, que pra mim é o elemento básico do conto. Eles retiraram isso no filme do Howard Hawks, que era um bom diretor, então eu não entendi por que fizeram isso. E o monstro em si é tipo um Frankenstein, assim, é um cara um cara alto, assim, que anda por aí quebrando as coisas na base lá no Polo Sul, né? Que inclusive nesse é do Polo Norte. Então não tem muito a ver, né? Mas é uma leitura que você pode fazer, né? Poderia dizer, realmente é uma metáfora da Guerra Fria, né? Você não sabe se o seu vizinho é comunista ou não. Mas eu tô falando, não, realmente já tava na origem, né? Porque a paranoia vem justamente de uma suspeita, né? Por você não saber quem é o outro. Você não saber quais são as intenções daquela pessoa, daquelas pessoas para com você. E eu acho que hoje em dia a gente não vive em nenhum clima de paranoia, não. Assim, eu acho que tá bem claro aonde você está no debate. Sabe, você está aqui ou você está ali? Você está, sabe, desse lado ou do outro lado? Você está na direita ou você está na esquerda? Você está no centro, você está acima, você está abaixo? Aonde que você está? Você é Barbie ou é Oppenheimer? Você é Barbie ou Oppenheimer? Exatamente. Então, assim, eu não vejo hoje, assim, muitas pessoas escondendo onde estão as inclinações delas, sejam inclinações políticas, sexuais, nem sei se eu posso estar falando de inclinações sexuais, enfim, né? Eu não vejo mais isso, não. Eu acho que a internet, assim, no sentido de esconder quem você é, né? Pois é, assim, sabe, tipo, uma grande vitrine de exposição. Então, não sinto mais tanto esse clima de paranoia. Eu acho que talvez nos anos 80, assim, fizesse mais sentido, assim, isso. Mas hoje em dia... Mas não que o filme tenha ficado datado nesse sentido, né? Assim, ainda assim é um ótimo filme.
filme. Que eles sabem criar, o filme sabe criar tensão muito bem, né? Por causa da paranoia. O suspense, ele é muito bem construído nesse sentido. Porque o filme, ele é pontuado com ataques do monstro, né? Quando o monstro se revela. E aí eles vão conseguindo gradativamente matar aquela manifestação do monstro, né? Mas eles continuam sem saber se o monstro realmente desapareceu ou não. E o monstro pode ser qualquer um deles. Então, eles começam a pensar maneiras de como eles podem identificar quem é quem. Então, toda aquela parte do exame de sangue é uma expectativa muito grande, né? É muito bem feito, né? Você fica doido para saber. Você realmente fica ali com o olho grudado na tela. É muito bem construída essa parte, né? E tem a parte toda do cientista, do Wilford Brimley, né? Rabugento, maluco, né? Que ele é o primeiro que vê realmente o potencial ameaça desse ser alienígena. Ele vê que esse negócio pode realmente se avançar e se espalhar pelo mundo e a humanidade pode acabar. Ele fazendo autópsia e análise lá, ele botar num computadorzinho lá dos anos 80 dele, né? Diz, já agora existe 75% de chance de que algum ou mais de um membro esteja contaminado e se a criatura sair de lá e for para a sociedade, em acho que 3 anos já dominaria o mundo inteiro, né? Então o cientista realmente entende que ele tem que isolar, ele tem que quebrar tudo, quebrar o helicóptero, né? E aí o comportamento dele se transforma, né? O comportamento dele, que é o único comportamento realmente são do filme, sabe? Se a gente não soubesse a verdade, ele tá se comportando como um esquizofrênico, maluco, paranoico total. Ele começa a quebrar as coisas, né? Quebrar o helicóptero, né? E se esconde, se fecha, se isola, quebra o rádio, as comunicações, né? E se isola. E eventualmente ele é contaminado, né? Ironicamente, ele é um dos últimos que sobra e ele já... Inclusive, eu ia perguntar isso, né? Porque o filme nunca deixa claro. E é uma pergunta que eu acho que o Carpenter falou que eles deixaram dúbio de propósito, né? Se quando você foi copiado por um monstro, porque eles usam essa tecnologia. Eles dizem que o monstro imita, né? Uma criatura que imita o host. Ele imita tão bem que fica essa dúvida, né? Ele pode até imitar o comportamento, os pensamentos e tal. Vocês acreditam, como espectadores, porque não é claro, que o monstro na hora lá sabe que ele não é humano, que ele é a coisa? Porque pra mim não fica claro. E segundo o Carpenter também não é pra ser claro, né? Ele quer que você, assistindo, decida isso. Se, por exemplo, a hora que eles amarram todo mundo lá e vão fazendo um teste um por um, a pessoa realmente suspira de alívio, né? Porque ele diz, eu não sou. Aí fica essa questão, talvez o monstro também não saiba, né? O que você acha como espectador? Que ele tá manipulando lá? Isso é uma coisa que eu nem tinha pensado, né? Nem o monstro saber. Eu acho que quando ele se instala no corpo e a imitação termina, eu acho que ele fica meio latente, meio dormente ali. E a consciência do cara permanece inalterada. E aí, quando ele se sente ameaçado, ou quando ele quer se espalhar, aí ele vem, se manifesta e toma conta. Eu acho, por isso que é tão perfeito. É a minha opinião, né? Mas... É a leitura que eu fiz também, que você pode imaginar que é um monstro que tá lá manipulando e tal, né, fingindo, mas eu acho que é mais interessante se a própria pessoa não sabe que ela é, né, que só quando chega o perigo externo que você já não existe mais, você já é uma outra coisa, né, é uma doença, é um troço que ficou vago de propósito, né, que eu li isso. Que é diferente de, por exemplo, do filme que eu vou recomendar no final, né, aquele do Body Snatchers, onde um alienígena substitui você, mas ele claramente, ele é um fake, né, ele tá atuando, ele não é você, né. Já no The Thing é mais dúbio. Eu acho interessante isso, né. Você pode estar carregando a morte e sendo, né, o fim da humanidade, só que você não sabe, né. Você tem que se sacrificar no final, né, e não tentar sair de lá. Você talvez seja. O The Thing é um filme, né, muito sobre a paranoia, realmente. O medo, né, e o suspense é com base na paranoia. Eu acho que o Body Snatchers, ele tem um pouco de paranoia, mas o comportamento dos que são invadidos, né, pelos alienígenas, eles mudam muito, né? Então, eu acho que é mais um filme de perseguição, mais um filme de acossamento. Como é que chama isso, né? Que os seres humanos que não estão invadidos pelos alienígenas vão se sentindo cada vez mais cercados e acossados pelo espalhamento, né, dos alienígenas. É um filme sobre, tipo, ser exterminado, né? De cada vez ter menos, assim, né? E não ter saída, e não ter escapatória, né? E o The Thing é pura paranoia. Eu acho que se a gente destilar o filme mesmo, pensar assim, por que a gente se identifica tanto, né? Por que a gente gosta tanto do The Thing? Porque esse comportamento paranoico, né? Quase esquizofrênico, especialmente do autor, né? Que claro que não é esquizofrênico, mas como se parece, né, igualzinho, especialmente do cientista, né, do Wilford Brimley. Eu acho que tem um outro lado também, né? Eu acho que destilando bem assim a ideia, né,
não é paranoico. Todo mundo, assim, você não pode generalizar, dizer que todo mundo é paranoico, né? Mas a gente tem sempre uma neurose, né? Esse filme também a gente pode pensar em termos de neurose com relação às pessoas com quem você se relaciona, né? Sua família, namorada e amigos, né? A dúvida que você sempre tem, sabe? Será que essa pessoa... Não somente será que essa pessoa é quem ela é, mas será que essa pessoa realmente gosta de mim? Sabe? Será que ela vai daqui a pouco se revelar um monstro ou não? Será que daqui a pouco ela vai querer me matar, vai querer me machucar, me prejudicar a qualquer momento? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Esse sentimento, assim, esse medo de confiar no outro e se entregar e realmente estar confortável com o outro, seguro, é um medo que todos nós temos, né? Eu acho que esse filme meio, assim, metaforicamente toca nisso também, né? Quando você não se sente mais seguro com seus amigos, com a sua família. É um elemento de sobrevivência, né? Um instinto, né? Tá sempre preparado pra alguma coisa dar errada nesse sentido, né? Até quando você tá no seu pequeno grupo, né? Realmente você não deveria... Você tem sempre um pouquinho um pé atrás às vezes, né? Tem isso. É um traço de personalidade de certas pessoas, né? De serem mais desconfiados. Não conseguirem confiar realmente, nem no seu melhor amigo, assim, sabe? De achar que até o seu melhor amigo é capaz de trair você. E aí, não sei, né? Essas pessoas, talvez, a gente... Não sei se dá pra generalizar, mas são pessoas que talvez se sintam capazes de fazer o mesmo. Por isso que não conseguem confiar. O homem que tá sempre ciumento da esposa, né? E sempre delirando se ela tá traindo ele ou não, talvez porque ele esteja o tempo todo imaginando traí-la. Querendo trair. É uma revelação, né? Da própria natureza nessa hora. Eu não sei se a gente consegue generalizar esse ponto, não. Assim, eu acho que, claro, assim, acontecem projeções, mas eu vejo também assim, uma ansiedade que se sente em relação ao desconhecido, né? E o outro é sempre desconhecido. Assim, sempre tem um elemento, né, no outro que vai ser totalmente desconhecido da gente, sabe? Você nunca vai conhecer uma pessoa plenamente, né? Você consegue dizer que você conhece alguém plenamente? Eu conheço fulano, mesmo que essa pessoa seja alguém da minha família. Conheço fulano, conheço Beltrana plenamente. Essa pessoa não tem segredos comigo, sei absolutamente tudo que pode ser sabido a respeito daquela pessoa. É impossível isso. E isso sempre gera algum tipo de ansiedade. Não sei nem se você poderia falar de um filho, né? Eu sei que o Diego tem um... Você conhece seu filho plenamente? Talvez hoje em dia sim, né? Mas acho que um dia talvez você não conheça mais, né? Ele tem 5 anos, né? Mas depois que ele ficar adulto, né? Acho que a gente sempre se surpreende com as pessoas, com certeza. Mas a habilidade de confiar não é... Às vezes não depende de quanto você conhece a pessoa, porque é exatamente isso que o Will falou, né? Você nunca vai conhecer realmente alguém, de verdade, né? 100%. Mas é uma habilidade meio parecida com a fé, né? Eu tenho fé de que essa pessoa é boa e vale a pena que eu confie nela. Mesmo que ela me decepcione depois, que todo mundo se decepciona, é inevitável, não tem garantias, né? A gente é humano, a gente erra. Às vezes a gente erra sem querer, então o outro se machuca, mas... Acho que qualquer amizade, qualquer relação próxima precisa de um nível de fé, de confiança mesmo. Assim, eu realmente confio e acredito que essa pessoa me ama e gosta de mim e quer o meu bem. A confiança tem sempre um pouco de você não ter certeza, né? Se você tivesse certeza absoluta, a confiança é meio não precisa, né? Quando você confia é porque você não sabe, mas você confia, tem um sentimento ali, né? Quando você desconfia muito, assim, quando você entra num comportamento paranoico e você acredita naquilo de coração, eu acho que, por exemplo, uma cena do filme que retrata isso é uma cena que talvez seja a cena que mais me choca, assim, que mais, hoje em dia vendo o filme, né? Já conhecendo o filme todo, sabe? Quando eu revejo o filme, eu fico assim meio até, caramba, é a cena que o Kurt Russell dá um tiro na cabeça do cara que cuida dos cachorros, Clark. É o Richard Masur. Pois ele fica sabendo que o Clark era humano. Eles fazem o exame de sangue do Clark e não tinha nenhum alienígena no Clark. E ele simplesmente então assassinou o Clark. E eu não vejo nenhuma culpa ou remorso no Kurt Russell, de tão paranoico que ele tá, de tão em estado defensivo total, que ele acha que foi justificado completamente ele ter matado o Clark. Foi legítima defesa. Sabe? Ele não tem nenhuma crise de consciência. É que o filme, o grosso da emoção, as emoções do filme é isso, né? É acusações entre eles e paranoia, né? Então é um ponto do filme onde tá todo mundo contra ele, né? Porque ele ficou do lado de fora da base, aí ele quebrou a janela pra voltar, né? Então ele tá em defesa absoluta, né? Ele falou que ia matar todo mundo lá, ele liga o lança-chamas lá, deixa do lado da bomba, da dinamite, e falou, né? Que se vocês chegarem perto eu vou matar todo mundo. Então ele realmente tá num momento, assim, de instinto animal, puramente, né? Aí quando o Clark parte pra pegar ele realmente executou um cara que não era um monstro, né? Mas ele tava paranoia total, né? Defesa absoluta.
luta, né? Porque a paranoia no final é isso, né? Um tipo de defesa sua, né? Se você assume que tudo tá vindo te atacar, teoricamente você não tá se arriscando, né? Só que você tá gerando outros problemas, né? Que na vida em sociedade a gente aprendeu isso. No mundo animal, acho que talvez seja até bom você ser paranoico sempre, né? Então, pessoal, bora passamos pro nosso segmento de recomendações de dicas, né? Eu tenho um que eu já mencionei até mais cedo no episódio, que eu sei que o Diego também é fã. Acho que é a segunda versão do Invasores de Corpos, né? Do Philip Kaufman de 78. Que assim como o The Thing já teve várias refilmagens, né? Teve uma original nos anos 50, teve uma nos anos 90, teve uma nos anos 2010, eu acho. Mas essa a que eu tô recomendando é a de 78 mesmo, do Philip Kaufman, com o Donald Sutherland, o Jeff Goldblum. É um filme muito interessante. É um filme que tem muito a ver com o Enigma de Outro Mundo, mas assim como o Diego mencionou, não é uma situação na qual a paranoia é do nível pessoal, assim, de que você não sabe exatamente o que está acontecendo, e sim que está tendo uma substituição da humanidade num nível meio global, assim, tem uma organização por trás de tudo, né? Que é o que não tem no The Thing. No The Thing é um animal, quase uma criatura, né? Já no Body Snatchers tem todo um sistema organizado por trás de suplantar a humanidade. Então você não sabe também quem é humano, quem não é. É um tipo de paranoia que é mais política, né? Que lembra mais aqueles filmes do Pakula dos anos 70, né? Que estavam muito em voga naquela época, mas esse tem um spin mais ficção científica. E também é um filmaço que eu demorei muito pra assistir, eu vi recentemente só, eu vi todos. O primeiro que eu vi era o dos anos 90, com aquela Gabrielle Anwar, que também não é um mau filme, né? Gabriel Ferrara, né? Isso. De todos os que fizeram, se você vai assistir um só, a minha dica é Os Invasores de Corpos de 78, do Philip Kaufman. Eu concordo. Esse é o melhor Body Snatchers, sem dúvida. E Gão, falando nisso, você já tem a sua recomendação para os nossos ouvintes que curtiram do Enigma de Outro Mundo? Se vocês gostaram do Enigma de Outro Mundo, eu recomendo um filme que não é muito conhecido hoje em dia, né? Mas é um filme canadense de 2016 chamado The Void. Agora, boa pergunta, como é que ele se chama aqui no Brasil? Eu acho que não tem tradução, não. Eu acho que ele veio aqui pro Brasil como The Void mesmo. É, que ele significa o vazio, né? O vazio, isso é. É do Konstansky, né? Eu acho que diretor, Steven Konstansky. Isso. São dois diretores, né, na verdade. É Steven Konstansky e Jeremy Gillespie. Eu sei que esse Konstansky fez um chamado Psycho Goreman, 2020, que é um filme super trash, assim, engraçado. Esse The Void que você tá recomendando não é engraçado, não. Não é um filme engraçado, é um filme bem sério. E se vocês gostaram desses efeitos práticos, né, assim, né, sobreviveram a essa nossa rant contra o CGI, né, concordam com ela. Então, The Void é um bom filme de horror, bem Lovecraftiano, assim como o Enigma do Outro Mundo também, assim, eu acho que ele bebe um pouco, assim, de HP Lovecraft. Eu tô vendo no IMDb, coisa que eu não sabia, e eu não sei nem se foi usado mesmo. Segundo o IMDb, The Void aqui no Brasil chamava A Seita Maligna. Eu não sei se tá certo isso, eu nunca ouvi falar desse jeito. Eu nunca ouvi falar desse filme como sendo A Seita Maligna, né? Parece coisa do Zé do Caixão. Pois é. Né? Então, fica aí o desafio, né? Assim, achem o The Void para assistir, mas procurem como sendo A Seita Maligna. Se vocês conseguirem achar esse filme como A Seita Maligna, The Void. Eu acho que não tem muito erro, né? Até mesmo porque eu não sei de nenhum outro filme na história do cinema que tem esse mesmo título. Então, é difícil não achar esse filme. Tem elementos de body horror, tem elementos de Lovecraft. É um bom filme, não é um filme brilhante, não é um filme como o The Thing, do John Carpenter, mas ainda assim eu acho que vale a pena. Tem uns momentos bem nojentos também, assim, para que se você curtiu esses efeitos nojentos. Exatamente. Na época que eu sofria bullying lá na escola, eu não curtia não, mas hoje eu curto. Talvez eu curta até demais. Sei falar pro meu terapeuta isso, né? O que foi que aconteceu, né? Que chave foi essa que eu virei? Muito bom. E Diego, qual é a sua dica, sua recomendação para os nossos ouvintes? Eu gosto tem dois filmes que menos conhecidos, um dos anos 80, outro dos anos 90, né, de baixo orçamento ambos, inferiores ao The Thing, com certeza, né? Mas quem adorou The Thing, adorou. Eu acho que também vai gostar. São filmes com plots muito semelhantes, né? Também com alienígenas que invadem corpos. Que um se chama The Hidden, esqueci como é que é o nome em português. The Hidden dos anos de 87, não é? De 87 com o Kyle MacLachlan. Acho que é O Escondido. O Escondido, né? O Oculto. O Escondido. Muito bom esse filme, adorei, me diverti muito. Claro que ele é um pouquinho datado, né? Os efeitos, né? E o estilo do filme, né? Mas assim, especialmente se você
tem nostalgia da época dos anos 80, é um filme bem nostálgico, bem interessante, bem feito. O personagem principal do filme tem uma surpresa em relação a ele, um twist muito interessante. Bem novinho, né? Bem novinho. Ele é um pouco depois do Duna, assim, antes do Twin Peaks até. Ele fez o Duna do David Lynch, ele ficou famoso com o Duna do David Lynch e fez Veludo Azul também. E também um filme dos anos 90 com o Donald Sutherland, chamado Sob o Domínio dos Aliens. The Puppet Masters. The Puppet Masters. Eu vi esse filme no VHS, aluguei na locadora, na recomendação do Fernando, que era dono da Lock Video, e curti bastante. Eu achei um ótimo pipoca. Que tem o Donald Sutherland, que tá no que eu recomendei, do Boy Snatchers, e tem o Keith David, que é um dos sobreviventes do The Thing, né? Que o outro é o Kurt Russell, né? Por coincidência. E são ambos os filmes, eles usam, né, essa paranoia de não saber quem é quem, né? Me diverti bastante. Eu vou aproveitar que você recomendou dois, eu vou puxar outro, assim, já pra fechar, do próprio Carpenter, né? Um filme que ele fez uns anos depois do Thing, em 88, chama Eles Vivem, They Live, que é um filme que tem, inclusive, o Keith David de novo, e o Roddy Piper, que é um lutador de wrestling, né, de luta livre. Tem muito do que esse filme do The Thing tem, mas é muito mais satírico, né? É um mundo realmente onde também tem uns alienígenas que estão por trás de muita coisa, estão suplantando as pessoas e você não sabe quem é quem. E esse protagonista do They Live, ele descobre uma maneira de ver. Ele descobre quem é alienígena, quem não é. E é um filme... não é essa obra-prima que é o Enigma de Outro Mundo, na minha opinião, mas é um filme muito legal também, dessa mesma época, que toca em assuntos parecidos, né? Então tá aí, a gente recomendou um monte de filmes pra quem curtiu The Thing e quer continuar vendo coisas nojentas ou não, né? Tem pra todo gosto aqui nessa listinha que a gente fez. E, pra encerrar, né, só anunciando o próximo filme, né, que a gente vai continuar falando de monstros como um todo, e a gente vai para os anos 90, falar sobre um filme do Jack Nicholson chamado Wolf, Lobo, que tem a Michelle Pfeiffer também. É um filme do Mike Nichols, eu acho. E, então, antes de dar tchau, grande Igor. Gente, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado de escutar a gente e ansioso para que a gente possa falar sobre Lobo. E Diego, por favor. Valeu, pessoal. Adorei a nossa conversa. Um dos meus filmes favoritos. Também, o próximo filme vai ser um filme que eu também adoro, com certeza. Adoro de paixão, já vi muitas vezes, que é o Wolf, o ator perfeito, né, para fazer o lobisomem, né, um werewolf, que é o Jack Nicholson, imperdível. É isso aí, galera. Então esperamos vocês daqui a 2 semanas. Valeu!